Amados irmãos, vamos então em 1 Reis, capítulo 1, vamos ler do versículo 11 até o versículo 31. A leitura dessa manhã é um pouco maior do que as duas últimas que nós realizamos aqui no livro de Reis, para que não venhamos a perder aqui o fio da meada que está conduzindo essa história. A história de Reis que começa apresentando a fraqueza do rei Davi por causa da sua velhice, da sua doença, e também por ser ele homem, e por ser homem, ser fraco, ser um homem pecador como todos os demais e ter a fraqueza de todos os homens nele, como todos os demais. Nós também vemos o seu filho, Adonias, um conspirador, levantando-se contra o reino de Deus, o reino de Davi, o reino que foi prometido a Davi e que deveria durar para sempre, segundo a promessa do Senhor. O Senhor Deus disse que jamais faltaria a Davi sucessor no trono. Mas Adonias estava querendo ele mesmo conspirar contra o seu pai, contra o reino, e tomar o lugar do seu pai, fazendo-se ele mesmo o rei, e não esperando que o rei escolhesse aquele a quem deveria reinar. E toda essa história inicial apresentada no livro de Reis, no capítulo 1, é a história da conspiração, de uma tentativa de abalar o reino de Davi, o reino de Israel. Só que nós devemos olhar, irmãos, por trás deste fato histórico e procurar vislumbrar o reino de Deus e a promessa de Deus que estavam envolvidas no reino de Davi. O reino de Davi não poderia ser destruído. Apesar dos pecados do próprio Davi, o Senhor Deus empenhou a sua própria palavra. Ele fez promessas a Davi e cumpriria cada uma das suas promessas, irmãos. Contudo, diante de nós está a conspiração de Adonias, irmãos. Ele estava fazendo todas as coisas que eram necessárias e que os conspiradores realmente fazem quando almejam subir ao poder. E Adonias, ele tinha muita chance de conseguir que essa conspiração lograsse êxito, porque ele era o filho de Davi. Ele era o filho mais velho de Davi que estava vivo. Ele era, na percepção dele e de muitos outros, aquele que deveria ser o rei no lugar de Davi, porque era o mais velho. Então, ele se exalta com o pai doente, com o pai impossibilitado de governar, com o pai que não tem mais condições de colocar a coroa para governar de fato, e ele então diz: serei rei. Ele se exalta, diz o texto bíblico. No versículo 5, o texto diz: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: serei rei, eu reinarei. E então ele faz todos os preparativos para isso, junta homens de sua confiança, junta cavaleiros, começa a formar um ministério real. Ele chama o ex-comandante do exército, que Davi havia dispensado, ele chama o ex-sacerdote, que Davi também havia dispensado, ele faz um banquete, convida todo o povo de Israel, mas não convida os homens importantes e que ocupavam os postos no reinado. Ele dispensa o sacerdote oficial, dispensa o comandante do exército, não convida Salomão, seu irmão, e nem comunica nada a Davi. A sua conspiração parece que vai funcionar. As pessoas começam a gritar no versículo 9, quando ele imola muitos animais, dando uma grande festa, e as pessoas começam a se alegrar com isso. Elas começam então, como nós vamos ver adiante, a gritar: viva o rei Adonias! As pessoas já começam a ter Adonias como de fato o rei, que ainda não está coroado, mas aquele que certamente será o rei de Israel. Então todas as coisas estão caminhando para que Adonias
tome, usurpe o reino. E isso é importante, porque caso isso tivesse acontecido, irmãos, a história bíblica seria outra. Mas isso não é o fato mais importante, é que a promessa de Deus haveria falhado. A promessa de Deus não seria cumprida. Nesse texto agora do verso 11 até o 31, nós temos uma espécie de reviravolta em tudo isso. Essa passagem, irmãos, ela tem 4 partes importantes. A primeira parte, do versículo 11 ao 14, trata-se de uma espécie de plano, de estratégia que o profeta Natã tem com Batseba. Depois nós temos a parte em que Batseba vai até o palácio de Davi e começa a questionar Davi sobre a sua promessa, a sua palavra empenhada. Depois nós temos o profeta fazendo a mesma coisa. Ele vai até o palácio real e começa então a perguntar se Davi realmente já tinha dado o reino para o seu filho Adonias e não o havia comunicado como profeta. E no final nós temos a resposta de Davi, que é certamente a parte mais importante de toda a narrativa. Quando aquele homem velho, quando aquele homem doente, fraco, sem nenhuma imagem que representasse o antigo rei Davi, ele volta à cena, poderoso, líder, e então traz uma palavra forte para o reino. Leiamos então, a partir do verso 11. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono. Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Essa é a primeira parte, a estratégia do profeta Natã para que os planos de Adonias não sejam realizados. Verso 15. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes. Ele imolou bois e animais, cevados e ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo o Israel tem os olhos em ti, para que lhes declares quem será o seu sucessor, e que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, e essa é a terceira parte, estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei,
e os chefes do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias! Porém, a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? A quarta parte. Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, ajuda-nos na condução do sermão dessa manhã, meu Deus. Que o Senhor, pelo Espírito Santo, fale comigo e fale com toda a igreja do Senhor que está aqui reunida, e que esta palavra, Senhor Deus, edifique e encoraje toda a igreja, Senhor Deus. Exalte o teu nome santo e precioso, Pai. Nos faça ver a grandeza, o poder e a força do Senhor. Nos faça ver a justiça de Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver como o Senhor espera que o teu povo viva. Nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, mais do que a disputa do reino de Israel, estava em xeque a palavra do Senhor com as suas promessas envolvidas, o reino de Deus, que era certamente simbolizado pelo reino de Israel, cujo Davi estava com a coroa na cabeça e era rei. A primeira parte dessa história apresenta o plano para barrar os planos de Adonias, que usurpava o reino, que lutava contra aquilo que o rei pretenderia fazer mais tarde, que era anunciar o seu substituto e coroá-lo. Adonias toma a frente, como nós vimos, e ele mesmo quer ser o rei. Ele se exalta e ele decide ser rei, e ele está certo que será o rei de Israel. Ele faz um banquete, como vimos, e esse banquete ele fala muito, porque o banquete representa a cerimônia de coroação. Ela era um tipo de antecipação de uma cerimônia cujo rei seria coroado. Ela não era uma cerimônia oficial de modo nenhum, mas ele estava mostrando ao povo, com esta cerimônia e esta festa, que ele seria o rei de Israel. E todo o povo, como nós vimos aqui, começa com muita alegria a gritar: viva o rei Adonias! Todos têm Adonias como rei. E é exatamente nessa hora crítica que o profeta Natã age rapidamente. Uma das coisas que nós precisamos prestar atenção nessa passagem é que tudo foi muito rápido. Quando Adonias começa a juntar o seu séquito e a formar suas bases e a anunciar a Israel e Judá que seria o novo rei e dar essa grande festa que seria quase que o ponto final na sua estratégia, na mesma hora o profeta Natã age rapidamente. Ele chama Batseba, a esposa do rei Davi, uma das suas esposas, a mãe de Salomão, seu filho, e então abre os olhos de Batseba. Você não está vendo o que está acontecendo? Você não percebe que Adonias está dando um golpe? Você não percebe que o reino está em jogo?
Você não percebe que se esse golpe for de fato sacralizado, você e seu filho serão mortos? Era muito comum, irmãos, naqueles dias, em qualquer reino, todo e qualquer suposto pretendente ou ameaça ao rei fosse eliminado, literalmente morto, para que não houvesse qualquer perigo de o rei perder a coroa. Então, ele matava os irmãos, ou prendia os irmãos, matava todos que se julgassem ameaça para ele, qualquer rei. Isso é muito comum na Idade Média e nos reinos antigos. Era uma forma de você dominar livre de qualquer ameaça. Então, quando Natã abre os olhos de Batseba, ele está dizendo: olha, se Adonias subir no trono, Salomão é uma ameaça, e ele será morto, e você será morta. Mas o que chama atenção, irmãos, imediatamente aqui, é a rapidez com que Natã toma a decisão, com que o profeta toma a decisão. Ele procura Batseba quando Adonias está em sua festa, quando ele está comemorando, quando toda a sua atenção está ali naquele momento festivo, de alegria, celebrando com o seu séquito, com o seu ministério que ele está formando, com o povo de Judá que está com ele. Eles estão festejando. Nesse momento, a cabeça de Adonias está nas festividades. E é nesse momento que Natã age rapidamente e busca Batseba e fala com ela. Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que o nosso senhor Davi não sabe? Ele alerta Batseba para o golpe que Adonias está dando. Davi não está sabendo de nada disso. Davi não sabe o que se passa. Veja, todos no reino já sabiam o que estava acontecendo. O próprio Natã diz que, o texto diz, o narrador diz que nem Natã e nem o comandante do exército atuais eram favoráveis a Adonias. Por isso Adonias não os convidou para a festa. Eles sabiam, mas o rei Davi, por causa da sua doença, da sua enfermidade, foi poupado de muitas coisas. Essa informação não havia chegado, a informação de que Adonias conspirava, de que Adonias estava quase que colocando a coroa na própria cabeça. Então, Natã vai até Batseba e diz: nosso rei, o senhor Davi, nosso rei, não sabe. E aí então, a única maneira que Natã encontra, e ele deve ter pensado muito no que fazer, irmãos. Natã não era apenas um amigo de Davi, ele era o profeta de Deus, ele era o profeta de Israel, ele era um dos principais homens, certamente o segundo depois de Davi em autoridade no reino, por ser o profeta. A palavra de Deus ao rei era Natã. Então ele certamente pensou muito, pensou certamente de maneira rápida, mas ele pensou o que poderia ser feito para barrar a estratégia de Adonias. E a única maneira que ele viu foi chamar a esposa do rei, a verdadeira esposa do rei, e falar com ela para que ela lembre o rei da sua promessa e do seu juramento. Há um conjunto de detalhes aqui nessa história que são muito importantes, irmãos, que vocês vão começar a perceber à medida que nós formos passando por eles e explicando. Ele diz no verso 12: vem, pois, permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Todo o reino, e na verdade toda a sociedade, precisa de homens como Natã, bons conselheiros, homens que no momento crítico, no momento certo, no momento decisivo, aparecem corajosamente com a decisão pronta para ser tomada, com a estratégia correta em uma dada situação a ser tomada.
Natã se mostrou um homem muito corajoso, se mostrou um homem muito leal a Davi, seu senhor, como ele chama, leal a Batseba e a Salomão, seu filho. Ele era um homem leal porque, de fato, este era o seu caráter, ser um homem íntegro, reto. Ele era um profeta de Deus. Mas também, Natã sabia que o Senhor havia dito a ele e a Davi que Salomão reinaria. Natã também está preocupado, irmãos, com o cumprimento da palavra de Deus. Ele não julga que a palavra de Deus poderá deixar de ser cumprida, mas ele sabe que aquilo era uma ameaça clara aos planos do Todo-Poderoso, do Senhor. E ainda que Deus reine soberanamente, nós precisamos fazer a coisa certa sempre. Nós não precisamos e nem devemos simplesmente nos deitar em nossas casas, em nossas poltronas, em nossas camas e dizer: Deus é soberano, Ele reina, todas as coisas vão acontecer como Ele quer e acabou, ponto final. Eu vou me deitar e esperar a palavra de Deus se cumprir, o decreto de Deus se cumprir. Esse é um pensamento errado, irmãos. Nós sabemos verdadeiramente que todos os decretos de Deus irão se cumprir, à risca. Nós sabemos que tudo que o Senhor determinou acontecerá. Nenhum dos seus planos será frustrado. Mas ainda assim, sabendo disso, nós agimos sempre da maneira certa e com justiça. É assim que devemos fazer. Os hipercalvinistas acusam os calvinistas, por exemplo, de não evangelizarem. Eles dizem: os calvinistas não evangelizam, porque eles dizem consigo mesmo: Deus já escolheu o seu povo, o Senhor já tem os seus eleitos, o Senhor já predestinou, então tudo vai acontecer como Deus já determinou, os eleitos vão ser chamados, de modo que nós podemos nos sentar, nos deitar e esperar. Isso nenhum calvinista crê e nem pensa assim. Todos os calvinistas sabem que Deus tem os seus eleitos, o seu povo, sabem da eleição incondicional, da predestinação, mas todos eles trabalham e evangelizam, porque tudo isso faz parte do plano divino. Nós estamos inseridos no plano de Deus que vai chamar os eleitos de Deus. Nós somos partes, e os calvinistas sabem disso. Portanto, Natã não se acomodou, mesmo sabendo que a palavra de Deus se cumpriria com Salomão. Antes ele buscou dar cabo ao cumprimento de toda a revelação, de toda a profecia, alertando sobre os perigos do reino e também sobre a vida de Batseba. Por isso, bons conselheiros, irmãos, fazem toda a diferença em horas cruciais. Você receber uma palavra fundamental, importante, decisiva, é muito importante. Louvemos a Deus pelos conselheiros, louvemos a Deus pelos homens e mulheres que o Senhor põe na igreja, no momento apropriado, e levam palavras adequadas para tomarmos decisões. Essas coisas todas vêm do Senhor. E saibam, foi Deus quem despertou o próprio Natã, profeta, para frear as intenções malignas de Adonias. Natã não agia por si mesmo, independente de Deus. Natã agia, conhecemos isso por causa da teologia bíblica, Natã agia impulsionado pelo próprio Senhor. Era o plano de Deus que estava se cumprindo aqui, diante dos nossos olhos. Então ele aconselha Batseba a ir até o rei, apresentar-se diante de Davi, lembrá-lo do seu juramento, da sua promessa de que Salomão estaria no trono. E ele diz: quando você estiver falando, eu entrarei e também confirmarei a tua palavra.
Isso assim acontece. Quando Batseba entra na presença de Davi, o rei, ela vai à recâmara, isto é, ao quarto mais íntimo de Davi, ao quarto que está dentro do quarto, por assim dizer, ao quarto de núpcias de Davi. E ali está Abissag, a mulher que foi jovem donzela virgem, a mais bela de todo Israel, que foi buscada para fazer companhia a Davi e aquecê-lo. Embora Davi não tivesse mantido qualquer contato sexual com ela, ela estava ali como se fosse a mulher de Davi. Imaginem, irmãos, o que se passou e a própria humilhação do fato. Batseba ia até o quarto do rei, se humilhar diante do rei e está ali uma outra mulher com ele. Não é uma tarefa fácil. E ela era rainha. Batseba era rainha. Apresentou-se Batseba ao rei na recâmara. Era o rei muito velho e Abissag, a sunamita, o servia, cuidava dele naquele momento. Ela estava no quarto íntimo do rei naquele momento. Note detalhes importantes. Primeiro, a maneira como Batseba, e vocês vão ver isso também em Natã, a maneira como eles se apresentam diante de Davi, reconhecendo Davi como rei. A autoridade ainda estava sobre ele. Ele era o verdadeiro rei de Israel ainda. Quando Batseba chega até a recâmara, o texto diz que ela se inclina, verso 16, com a cabeça e prostra-se de joelhos diante do rei, na presença do rei. Veja as palavras que ela diz: Senhor meu. Quando o rei pergunta: o que queres, Batseba? O que queres, rainha? Ela diz: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. O primeiro ponto aqui é a promessa. Davi havia feito uma promessa, ele havia empenhado sua palavra para Batseba. Ele havia dito a Batseba: eu prometo a você, Batseba, eu prometo a você que o teu filho Salomão será rei no meu lugar. Ele me substituirá e se assentará no meu trono. Ele será o rei de Israel. E essa promessa ficou no coração, certamente, de Batseba. Ela acreditava na lealdade do rei, na palavra do rei. E a palavra do rei, amados, era muito cara. A palavra do rei era a honra do rei. Para um rei ser respeitado diante dos seus súditos, ele precisava ter muitas virtudes. Ele precisava ser leal, justo. Ele precisava ser fiel, ser um homem de palavra. E ali está a rainha dizendo: o Senhor rei, meu Senhor disse, prometendo a mim, que o meu filho Salomão reinaria. Essa é a primeira confrontação de Batseba a Davi. Mas ela vai além, porque ela disse que Davi jurou em nome do Senhor. Olhe bem o texto. Ela diz: Salomão teu filho reinará depois de mim no trono. Agora Adonias reina, ela diz. E no verso 17, Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor. Davi fez um juramento sagrado. Ele não só deu a palavra dele a Batseba, mas ele empenhou-se colocando Deus como testemunha. Ele jurou pelo nome santo de Yahvé, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, do pacto eterno, o Deus que fez aliança com ele, com Davi. Ele diz: Batseba, eu juro em nome de Deus que o teu filho Salomão será o rei de Israel no meu lugar.
Essa promessa não poderia ser quebrada por Davi, e ele está lembrando isso ao rei, porque é uma promessa sagrada. Sagrada. Irmãos, juramentos são importantes. Todos os juramentos são importantes. Existe uma passagem mal compreendida por muitos, em que ninguém deve jurar, é proibido jurar, mas não é isso que Jesus está dizendo, que ninguém deve jurar por nada. Quando você está diante de um tribunal, você faz um juramento, você empenha sua palavra. Em alguns países cristãos, como era os Estados Unidos até poucos anos atrás, o juramento era feito com a mão em cima da escritura. Ele jurava em nome de Deus dizer sempre a verdade. E ele jurava empenhando sua vida e sua liberdade, isto é, se ele estivesse mentindo, o seu juramento seria contra ele. E aqui Batseba está lembrando que Davi jurou, não só em seu nome, não só empenhando sua palavra, mas ele jurou em nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Cumpra os votos que você faz a Deus. Se você empenha a sua palavra e Deus está ali sendo invocado, irmãos, cumpra a sua palavra. Não deixe de cumprir aquilo que você colocou em seu coração e chamou Deus para ser testemunha e jurou em nome do Senhor, que assim procederia. Quando nós estamos numa igreja, irmãos, nós fazemos um juramento. Lembrem sempre disso. Quando você vai ser batizado, você faz um juramento. Você está dizendo ao mundo e à igreja e a Deus especialmente, que é uma nova criatura e um súdito do reino de Deus naquele momento. Que você ama o Senhor e que você está naquele momento em diante, servindo ao Senhor como seu rei. Quando você é arrolado como membro de uma igreja, você está jurando àquela igreja, em outras palavras, que será leal àqueles irmãos, que você se empenhará ao máximo para que aquela igreja exerça o seu papel na terra. Você dará suas forças àquela igreja, você dará os seus bens àquela igreja, porque aquela é a igreja do Senhor. Você jura ao Senhor. Esses juramentos são muito preciosos, irmãos, e não podem ser jogados para trás. Algumas pessoas simplesmente abandonam as igrejas locais. Elas simplesmente dizem assim: eu não estou mais feliz nessa igreja, essa igreja não gostei muito do jeito dela, eu vou para outra igreja. E o seu juramento não vale nada. A palavra que ela empenhou não vale nada. Porque o coração dela não foi animado, a igreja não ofereceu aquilo que agradava a sua carne, e ela não se anima com a igreja, então ela vai embora, vai buscar uma outra igreja. Ela não está preocupada com o evangelho, e então o seu juramento é simplesmente nada, não vale nada. Mas os juramentos são importantes, a nossa palavra é importante. A palavra que você empenhar a um irmão, cumpra cabalmente. Faça o que for possível para cumprir a sua palavra. A palavra que você empenhar com qualquer outra pessoa, descrentes, cumpra cabalmente. Seja conhecido por uma pessoa leal, honrada, de palavra, que não volta atrás. Porque a palavra, irmãos, de um homem, ela fala muito de quem é esse homem. Meu avô dizia que homens não precisavam assinar documentos no tempo dele, que a palavra dita era a palavra que valia, que o negócio fechado não tinha nenhum documento assinado. Muitas das terras que meu avô comprou, ele não tem documento das terras. Não havia, era simplesmente os dois acordavam, um recebia o dinheiro e o outro dizia: as terras são suas, e estava assim, feito.
Palavra vale muito. Pelo menos deve valer muito. Você deve dar crédito à palavra dos seus irmãos, especialmente. E aqui está Davi sendo questionado, ainda sem entender o que está acontecendo. É como se ela estivesse dizendo isso: você, meu rei, jurou. E ele: sim, eu jurei, eu dei minha palavra, eu jurei em nome do Senhor que seu filho reinaria. Não estou discordando disso. Mas aqui Batseba ainda não chegou no detalhe. E ela vai dizer então, agora, verso 18: eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabe. Essa palavra de Batseba, como eu disse a vocês, ela tem um objetivo. Primeiro, lembrar Davi que tem promessa envolvida. Ele deu a palavra, ele jurou em nome do Senhor. E o segundo detalhe é que Batseba procura levantar, de certo modo, a ira de Davi, a indignação de Davi com o ato do filho Adonias, que buscava usurpar o reino. Adonias reina e tu não sabes. Veja que surpresa o rei deve ter tomado aqui. Que choque deve ter sido para ele. Estão tentando usurpar o reino. Ela continua: ele imolou bois, animais cevados, ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, convidou Abiatar, o sacerdote, convidou a Joabe, comandante do exército, mas teu servo Salomão, que é o próximo rei, ele não convidou. Provavelmente Adonias soubesse que Salomão seria o próximo rei de Israel, porque ele não convida Salomão. Por quê? Se ele entendesse que a linha de sucessão era somente pela idade, ele era o próximo rei, não teria problema nenhum convidar o seu irmão, mas ele não convida Salomão, e é provável que ele soubesse que o trono era para Salomão e não para ele, então não convida. Ele procura aproveitar a fraqueza do rei naquele momento. Então Batseba vai expondo os detalhes da conspiração de Adonias, e ela traz uma palavra importantíssima no verso 20, que certamente mexeu com os brios do rei Davi. Ela diz: porém, ou seja, apesar de Adonias ter feito tudo isso, ó rei meu senhor, todo o Israel tem os olhos postos sobre ti, para que lhes declare quem será o teu sucessor e quem se assentará no teu trono. Adonias não estava coroado, queria ser rei, exaltava-se como rei, mas era Davi quem daria a palavra final, e todo Israel esperava isso. Todos aguardavam, diz Batseba. Isso mostra que ela reconhecia a autoridade de Davi, e que mostrava que todo Israel também esperava pela autoridade de Davi. A palavra final era de Davi. Se tu não fizer isso, acontecerá que quando o meu senhor morrer e for sepultado com seus pais, eu e meu filho vamos ser acusados de conspirar contra o novo rei. E vamos ser mortos. Isso era o resultado final. E aí, quando ela está contando esses detalhes todos, e o rei está ouvindo, observando toda a trama, eis que chega o profeta de Deus, eis que Natã chega na casa de Davi e é anunciado. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, veja, prostrou-se com o rosto em terra perante ele, como Batseba, reconhecendo a autoridade do rei. Eles não reconheciam Adonias, reconheciam Davi como rei,
e se ajoelham diante do rei, como súditos na presença do monarca. E então ele diz: meu senhor, acaso disseste, Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? O Senhor disse isso? O Senhor autorizou Adonias? É como se ele estivesse, em outras palavras, dizendo: não é Salomão o escolhido do Senhor? Não foi ele a quem Deus apareceu a ti e disse que reinaria, que ocuparia o teu trono, e agora o Senhor escolhe Adonias? Veja a estratégia. Eles estão provocando Davi, a Davi tomar uma decisão e a Davi lembrar das coisas. Por que estão fazendo isso, irmãos? Porque as circunstâncias exigem. A circunstância é urgente. A palavra tem que ser impactante. Davi está muito mal aqui. Veja, ele está, de todo o texto até agora, ele não abre a boca senão para dizer: que queres, Batseba? Em todos esses versos, até o momento, é a única palavra que sai da boca de Davi. Tudo mais sobre Davi são relatos em que mostram ele em ruína completa, acabado, liquidado, como vimos. O verso 6 diz: ele não soube criar os seus filhos, jamais repreendeu seus filhos. Todo o retrato de Davi até aqui é um retrato terrível. Um rei fraco, um rei que está morrendo, um rei impotente, um rei que não cuidou dos filhos e um rei que está prestes a perder o reino. Então estes homens, Natã e Batseba, vão até o rei para alertá-lo, para dar um choque em Davi, lembrar suas promessas, lembrar o que Deus disse a ele e lembrar que o reino está ameaçado. Então o profeta diz: o rei meu senhor disse que Adonias reinaria depois de ti e que ele se assentaria no teu trono, porque hoje ele imolou bois, animais cevados, ovelhas em abundância, convidou todo Israel e os chefes do exército e a Abiatar o sacerdote, e estão comendo e bebendo perante ele e dizem: viva o rei Adonias. Mais uma vez, a ira e a indignação de Davi são aqui atiçados, porque o rei está sendo desmoralizado, a autoridade do rei está sendo desrespeitada pelo próprio filho, e há homens com Davi que estão ali, de alguma forma, estendendo a mão para Adonias e concordando com tudo, os homens da antiga confiança de Davi. E o povo está crendo que Adonias será o rei. Viva o rei Adonias, diziam as pessoas. Então, Natã mais uma vez incita o rei, mexe com os brios do rei. Verso 26, mais uma em Davi. Ele diz: porém a mim, veja, a mim, sendo eu teu servo, a Zadok, o sacerdote, a Benaia, o filho de Joiada, e a Salomão, o teu servo, eles não convidaram. Ou seja, eles ultrajaram o palácio, não te informando e não convidando os homens da tua mais alta confiança. É um golpe, é uma usurpação. Estão passando por cima do reino. É o que Natã está dizendo. Ele diz ainda: eu não fui informado. Veja novamente essa passagem, irmãos. Ele diz no verso 24: ó rei meu senhor, acaso disseste, Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque desceu, imolou bois, etc. Porém a mim, sendo eu servo, ele não convidou. Aí verso 27 ele diz: foi isto feito da parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber a teu servo,
a quem se assentaria no trono depois de ti? Ou seja, você foi desleal comigo, rei? Você não me contou, eu que sou o profeta de Deus, teu amigo, leal servo, e você não fez saber a mim que ele se assentaria no trono? O Senhor não me fez saber que ele deveria ser ungido rei? Tudo isso foi feito por ti, rei. Essas palavras todas, irmãos, incitam Davi. Primeiro, Batseba, tu fez promessas a mim, tu fez promessas em nome de Deus. Nossa vida agora está em perigo, a minha e de meu filho Salomão. Agora, Natã, tu não contou a mim, Davi, teu servo. Fez tudo isso e não me disseste. E vem então a última parte, a resposta do rei Davi. Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me Batseba. Ele não diz nada para Natã. Ele chama a rainha. Chamai-me Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como eu te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Aqui nós temos Davi de volta. Aqui o rei, que até então foi retratado da pior forma possível, ele ressurge, irmãos, com a sua autoridade, com a sua força, com a sua palavra fiel, e diz: eu jurei a você em nome do Senhor, e juro de novo, em nome daquele que me tirou de toda angústia, que o teu filho reinará em meu lugar e subirá no meu trono. Esta é a palavra do rei. E esse é o sucesso da estratégia de agir corretamente, de agir rapidamente, de tomar a direção certa, de invocar as palavras certas, as lembranças corretas. Ah, meus irmãos, Davi, que estava até o momento liquidado, ressurge como ninguém jamais esperaria, com toda a sua autoridade, e diz: teu filho reinará. Aquele que estava morto, praticamente morto, sem coroa, desfalecido numa cama, que vivia tremendo, agora é forte e traz uma palavra segura, autoridade real, ele empenha sua palavra. Davi diz: Salomão reinará. Eu estava pensando, irmãos, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, e Davi, lembrem bem, ele é um tipo de Cristo, de rei. Como rei, ele aponta para o verdadeiro rei, que é Cristo. A sua geração, a geração de Davi, é que daria o Cristo. E o Senhor Jesus, quando vem ao mundo, toda a sua vida, especialmente os últimos dias, se parecem muito com a vida de Davi nos seus últimos dias. Quando pensamos em fraqueza, em impotência, quando pensamos que ele não tinha forças para mudar qualquer coisa, ele é traído pelo seu amigo Judas, o seu apóstolo de confiança até então, Judas, tesoureiro dos apóstolos, e aqui Davi é traído pelo próprio filho. Os seus homens de confiança mais leais, que eram os antigos sacerdotes e comandantes da guarda, também traem Davi. Ele começa a ser abandonado, como Cristo foi abandonado também nos últimos dias. Até por Pedro, Cristo foi abandonado. Pedro traiu Jesus Cristo. Ele disse: não conheço esse homem, nunca estive com ele, não sei quem é, não faço parte do seu grupo. E ele traiu Jesus Cristo.
Cristo também estava em sofrimentos naquele momento, como Davi estava no seu leito de enfermidade, padecendo. Parece que o grande rei, o Messias anunciado, não era aquele, porque aquele era um Messias de sofrimento, de dores. Os homens humilhavam o nosso Senhor Jesus, cuspiam no seu rosto, esbofetearam Jesus muitas vezes, disseram muitas palavras tolas dirigidas a ele, humilhando: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. O ladrão dizia: se tu és, livra-te a ti mesmo e a nós também. Eles humilharam Jesus. As pessoas, no relato dos evangelhos, é dito que as pessoas passavam e balançavam a cabeça em chateação, em humilhação ao Senhor, como quem diz: não eras tu o grande rei e está pregado numa cruz? O Senhor sofreu, irmãos, ele foi castigado pelas mãos dos homens, ele sofreu dores no seu corpo, não só humilhação, mas ele sofreu na carne. Ele foi, como eu disse, esbofeteado, chutado. O Senhor Jesus sofreu com açoites, deram 39 chicotadas nele, com um chicote cujas pontas eram de osso de carneiro e dilaceravam as suas costas e qualquer lugar que eles tocavam. Ele foi surrado com varas, pau, foi amarrado, coroado com espinhos. Ele estava nos seus últimos dias, fraco, doente por causa das feridas, das chagas que lhe estavam abertas, como Davi. Ninguém dava mais nada. Ele era simplesmente mais um que caía diante do Império Romano, das forças de Roma, e não era aquele que dizia ser. Até que em sua morte vem também a sua ressurreição e a sua vitória completa sobre tudo. Quando todos pensavam que Cristo havia sido de uma vez por todas silenciado, ele ressurge dos mortos. É como Davi aqui. Quando ninguém esperava mais nada, ele então age com autoridade, com poder real, com força, e acaba com os planos do conspirador Adonias. Alegra o coração dos seus servos leais, da rainha, do profeta e de todo o reino de Israel que aguardava a sua palavra. Mas assim também, irmãos, é a nossa própria vida. Passamos por coisas ruins, sofrimentos, decepções nessa vida, frustrações. Você é frustrado muitas vezes, seus planos são frustrados, decepcionado, pessoas te decepcionam, pessoas traem sua confiança, homens ou mulheres que antes eram chegados seus se afastam e são traidores. Você sofre como todos os homens, também por causa de dores na carne, e às vezes parece que tudo está perdido na sua vida, parece que não há Deus no mundo, parece que é só você. Não há um ser superior que reina, governa tudo. E você parece estar realmente indo para os seus últimos dias sozinho, solitário. Lembre, você nunca está sozinho. Cristo ressuscitou dos mortos, ele vive para sempre. E a palavra de Jesus Cristo para nós é: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Todos os dias. Quando nos esquecermos disso, irmãos, estivermos na maior fraqueza, na maior decepção, na maior fossa, lembre, Cristo é a minha alegria e Ele está comigo. O máximo que pode acontecer conosco nesse mundo, o máximo, é morrer. O que é pior do que isso? Para você, ser preso? Ser castigado? Não. O pior é a morte.
E a morte abre as portas do paraíso para a igreja. Todos que morrem abrem os olhos no céu, irmãos, com o Senhor, são recebidos pelo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o máximo que pode nos acontecer é sermos levados ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse, irmãos, em muitas passagens, que nenhuma das coisas desse mundo pode nos afastar do seu amor por nós. Nenhuma das coisas desse mundo pode fazê-los abrir sua mão para que venhamos a cair dela. Ninguém os arrebatará das minhas mãos, diz o Senhor. E quando estivermos na maior fraqueza, como estava tudo aqui, todas as ameaças surgirem contra nós, saibam, meus irmãos, que estamos sempre nas mãos de Deus. O reino de Deus não pode ser abalado, ainda que levantem-se conspirações. Imaginem, irmãos, a loucura de Satanás. Satanás, ao ver Jesus na cruz do Calvário, alegrou-se muito, num certo sentido, porque achava que a morte de Cristo era a sua vitória, e a morte de Cristo é a sua derrota, é a sua grande derrota. Ontem eu vi uma frase interessante, eu estava comentando com minha esposa, de um escritor, C.S. Lewis, e ele disse, escrevendo aquele livro Crônicas de Nárnia, quando o leão morre, ele morre em favor de um amigo, e a feiticeira, que representa o diabo naquela história, ela diz, há uma lei muito antiga, que diz que aquele que cometeu esse delito tem que morrer. E o leão, então, que na história representa Cristo, ele diz, eu morrerei pelo meu amigo. E ele morre, e o que a feiticeira mais queria era matar o leão. E ela se alegra, mas de repente o leão volta vivo diante dela, e ela fica sem chão, e ela diz, mas o que aconteceu? Há uma lei antiga que diz que você tem que morrer. E o leão diz, mas há uma lei mais antiga ainda, a lei da ressurreição, a lei do meu Pai. E essa é a lei, irmãos, que nós estamos firmados, cuja morte não pode nos deter, cujas ameaças nesse mundo, as tristezas, as angústias, as decepções desta vida são pouco, porque o máximo que elas fazem é nos levar ao reino de Deus, a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mantemos firme, irmão, porque o reino de Deus não pode ser abalado. O diabo tentou e não conseguiu abalar, toda a sua maldade se tornou na vitória de Cristo. Todo o nosso sofrimento se tornará em glória na vida por vir, diz o nosso Senhor. Então nos alegremos, ainda que a igreja seja constrangida, ainda que a igreja do Senhor Jesus seja abalada na terra, perseguida pelos homens ou pelo diabo, ela não pode ser derrotada. Em todos os tempos de grande perseguição à igreja, ela só cresceu. A igreja nunca minguou quando foi perseguida, a igreja nunca diminuiu, ela se escondeu e cresceu. O evangelho nunca deixou de ser pregado em tempos de perseguição, de angústia e de sofrimento. Pelo contrário, nesses tempos o evangelho era mais ainda pregado pelos homens, e a igreja crescia mais e mais. A igreja de Jesus Cristo não pode ser abalada, como o reino dele não pode ser abalado. O seu reino é eterno. O reino de Davi não podia ser abalado, porque a palavra daquele que não mente estava empenhada. Ele sustentaria o reino de todas as ameaças, como ele fez. Isso deve alegrar muito o nosso coração, irmãos. Porque ainda que o diabo e os homens se levantem contra você, contra a igreja enquanto instituição, ou contra os planos eternos do grande rei, tudo isso é inútil, é em vão. O Salmo 2 diz
que Deus olha dos céus os homens que planejam se voltar contra Ele, contra Deus, contra Davi, o rei naquela época, e diz: eiamos, sacudamos de nós as correntes, vamos nos libertar deste reino. E a Bíblia diz que o Senhor do céu zomba destes homens, ri aquele que está nos céus, o Senhor zomba deles, diz o Salmo 2, o Senhor zomba de qualquer um que tenha pretensão de se levantar contra Ele. São nada, são menos do que nada, diz o profeta Isaías. Isaías diz: são menos do que nada. Se nada já não é nada, irmãos, imagine o que é menos do que nada. É o que Deus diz a todos que desejam se levantar contra Ele. Nada podem fazer. O reino é inabalável, irmãos. A rocha é eterna, não pode ser movida. A montanha está lá, o nosso Senhor, ao qual nós estamos firmados para sempre. A maior alegria do crente, irmãos, é saber que a sua salvação foi comprada pelo sangue do Filho de Deus. Não há preço maior do que este. Não há nada superior ao sangue, nada que cubra o sangue. Se nós fomos comprados por esse sangue, é certo, é seguro, irmãos, que o céu é a nossa herança, que ninguém pode nos fazer desviar o caminho. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida, não pode ser apagado. Ali está o nome de todos os eleitos de Deus, desde Adão até o último. O nosso nome está lá. Louvemos o nosso Deus, irmãos, pela sua bondade e graça, e que essas histórias nos ajudem a ver coisas maiores do que uma simples conspiração real num trono qualquer, num reino qualquer. Mas vejamos aqui Deus agindo, vejamos aqui o Senhor cumprindo sua promessa, vejamos aqui o reino inabalável de Deus, vejamos as ameaças caindo diante dele, uma por uma. Reina o Senhor. Amém.